Olá, queridos alunos e alunas dos segundos anos que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Nesse vídeo, pessoal, eu gostaria de corrigir com vocês as atividades da apostila de dilatação térmica. Na aula da semana passada, vocês devem ter estudado a apostila, sobre o tema da dilatação térmica e também assistiram a uma videoaula gravada por mim em que eu discuto esse tema da dilatação térmica, bem como lá está um experimento sobre esse fenômeno. Então, o objetivo desse vídeo é corrigir os 7 exercícios, tá bom, pessoal? Os 7 problemas da apostila. Vamos começar com o problema de número 1. Determine o módulo do coeficiente de dilatação linear. Aqui, pessoal, nós temos um erro, tá? Não é dilatação superficial, aqui é dilatação linear. De uma viga metálica homogênea, isto é, de mesmo material, é uniforme, densidade uniforme, de 5 metros de comprimento, que quando aquecida a 50 graus Celsius, apresenta uma dilatação linear de 5 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, 5 milímetros, tá bom? Eu falei para vocês que o 10 a menos 3 metros equivale a 1 milímetro, tá ok? A milésima parte do metro, né? Então isso aqui você também pode ler como 5 milímetros. Vamos então para a nossa lousa aqui. Então vamos lembrar a fórmula da dilatação linear. Então, quando você tem uma barra de comprimento L0, comprimento inicial, L0, se você quiser descobrir o quanto essa barra se expande ou contrai devido à variação de temperatura, basta você utilizar a fórmula da dilatação linear, que é ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT. O que é ΔL? É a variação de comprimento da barra. L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é o que essa questão está pedindo, e ΔT é a variação da temperatura, tá ok? Vamos só fazer aqui um desenho rápido. Então eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial L0 e ela está numa temperatura inicial T0. Digamos que eu vario a temperatura, digamos que eu aumente ou diminua a temperatura para um valor T. Vamos supor que eu aumente a temperatura. Então, a gente sabe, experimentalmente, que essa barra ela vai se dilatar termicamente. Então, ela vai para um comprimento final L. O ΔL, pessoal, é a variação de comprimento. É o comprimento final menos o comprimento inicial. Tudo bem? L menos L0. Idem para a temperatura, para a variação da temperatura. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo bem? Vamos substituir os valores do exercício. Qual é a variação de comprimento da barra? Em outras palavras, qual é a dilatação sofrida por ela? 5 milímetros, Mas cuidado, você sempre tem que deixar nas unidades do Sistema Internacional de Unidades. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, esse é o ΔL. 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Isso é igual ao comprimento inicial da barra. Qual que é o comprimento inicial da barra, pessoal? 5 metros, tá ok? E a variação de temperatura? Quando aquecida ou em 50 graus Celsius, Aqui deveria estar de 50 graus Celsius ou em 50 graus Celsius. E 50 graus Celsius já é a variação da temperatura da barra, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então o comprimento inicial da barra é de 5 metros. O alfa é o coeficiente de dilatação linear que nós vamos descobrir. E o ΔT é a variação da temperatura, 50 graus Celsius. Olha que beleza, tem bastante 5 aí, Tem 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, a gente pode cancelar, A gente pode eliminar aí, por exemplo,
um 5 de cada lado da equação, tá ok? E eu já posso pegar esse 50, que está multiplicando pelo alfa, posso passar dividindo para isolar o alfa. Então, o meu alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é igual a 10 a menos 3, que é o que restou do lado esquerdo, dividido por 50, né, pessoal? 50 eu posso escrever como 5 vezes 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou usar a propriedade da notação científica, ou das potências de base 10, né? Olha aqui, ó, divisão de potências, mesma base. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Aqui, o expoente desse 10 é 1, tá ok? Então, vamos lá, não tem nada aqui na frente do 10 a menos 3, é 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Aí você divide 1 por 5. 1 dividido por 5, 0,2. Agora eu divido as potências, então eu conservo a base, que é 10, e subtraio os expoentes. Menos 3 menos 1, menos 3 menos 1, isso dá menos 4. Menos 4. Isso aqui eu escrevo em notação científica, né? Porque eu não posso deixar 0,2. A vírgula está aqui, ela vai pular uma casa para a direita. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5, tá ok? Porque a vírgula aqui pulou uma casa para a direita, né? Então, significa que eu aumentei aqui. Se eu aumentei aqui, eu tenho que subtrair do expoente uma unidade. Tá ok, pessoal? Então, ficou 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, que é a unidade de medida do alfa, do coeficiente de dilatação linear. Então, está aí a solução, a resolução do nosso primeiro exercício. Tá ok? Um exercício bastante tranquilo. Vamos agora para a nossa questão de número 2, tá? Questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada um, na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, qual o espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos? Entre dois trilhos, melhor dizendo, consecutivos, deve ser de aproximadamente, né? Então, qual que é o espaçamento mínimo entre dois trilhos aí consecutivos? Para que, devido à dilatação térmica, um não encoste, né, e perturbe o outro. Vamos voltar aqui na nossa apostila. Eu acho que aqui eu tenho uma foto, ó. Então, esse aqui é o espaçamento, tá, entre os trilhos do trem. Tem que haver essa folga por causa da dilatação térmica, tá ok, pessoal? Então, você precisa levar isso em conta, né, no seu cálculo aí. Então, é um exercício, novamente, de dilatação térmica. A gente vai utilizar a fórmula ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, tá? Muito bem, vamos aqui pegar os dados do exercício. Então, ele deu o coeficiente de dilatação linear do aço, esse é o alfa, tá? O comprimento inicial é L0, é 12 metros. E a variação da temperatura, bom, pessoal, a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, 40 graus Celsius menos 0 graus Celsius. A variação vai ser de 40. Então, o espaçamento mínimo que eu devo deixar é o ΔL, é a variação de comprimento. Então, nesse exercício, nós vamos descobrir o ΔL. Então, ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, 12 metros, vezes o coeficiente de dilatação linear do aço, né, que é o material que esse trilho é feito, 1,1, 10 elevado a menos 5, não é isso? 10 a menos 5. Geralmente os sólidos, né, eles têm ordens de grandezas de alfa de 10 a menos 5, tá? E o ΔT é a variação da temperatura,
40 menos 0, que é 40 graus Celsius. Aí, fazendo essa conta, pessoal, vamos lá, a gente tem que multiplicar 12 por 1,1 por 40, né? Eu vou aqui recorrer à minha calculadora, tá? Vamos aqui fazer a conta rapidinho na calculadora. Vamos abrir aqui a nossa calculadora. Então, a conta que nós queremos fazer, 12 vezes 1,1 vezes 40. Doze vezes 1,1 vezes 40. Nós podemos fazer direto, né? 528, pessoal. Então, dá 528. Isso dá 528 vezes 10 elevado a menos 5, né? Que é a potência aqui que eu tenho. Agora, nós passamos isso aqui para a notação científica. Então, 528, pessoal, é um número maior do que 10. A regra diz que o número que multiplica a potência de base 10 tem que estar entre 1 e 10. Então, aqui não pode ser 528, aqui tem que ser 5,28, tá ok? Então, a vírgula está aqui, né, depois do 8, ela vai pular duas casas para a esquerda. Então, isso vai ficar 5,28. Se eu diminuir aqui o número, eu tenho que somar aqui no expoente, tá ok? Então, a vírgula ela pulou duas casas, né? Então, na verdade, aqui eu tenho que somar mais 2, né, pessoal? Então, é menos 5 mais 2, que dá menos 3. Então, isso aqui vai dar 5,28, 10 a menos 3 metros. Se você tem dificuldade com essas propriedades de notação científica, eu tenho uma aula, né, aqui nesse canal, em que eu explico essas propriedades da notação científica, tá ok? Você pode estar assistindo essas aulas. Então, isso aqui, 5,28, 10 a menos 3 metros, pessoal. Que eu posso dizer, né, posso escrever como 5,28 milímetros. Lembrem que o 10 elevado a menos 3 metros equivale a 1 milímetro. O milímetro é a milésima parte do metro. Então, isso aqui é 5,28 milímetros. Esse aqui é o espaçamento mínimo, né, entre duas linhas, duas barras, né, dessa linha de trem consecutivas que eu devo deixar, por causa do fenômeno da dilatação térmica. Vamos para a questão de número 3 agora. Um recipiente para líquidos com capacidade de 120 litros é completamente cheio a uma temperatura de 10 graus Celsius. Esse recipiente é levado para um local onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido igual a 1,2, 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação de volume do recipiente, não se esqueçam que o recipiente que contém um líquido, né, também se dilata, mas se dilata bem menos que o líquido, então na prática a gente vai desprezar a dilatação, né, desse recipiente, tá ok, pessoal? Qual a quantidade de líquido derramado em litros? Em outras palavras, qual é a dilatação volumétrica desse líquido? Então agora nós temos aí um probleminha de dilatação volumétrica. Então a fórmula é muito parecida com a dilatação linear. Na verdade, a gente só troca o L pelo V, né, e o alfa pelo gama. Então, a fórmula da dilatação volumétrica, que você viu lá na apostila e na aula também, ΔV, variação de volume, é o volume inicial, V0, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que é essa letrinha grega aqui, gama, tá ok? V, gama minúsculo, né? Vezes a variação da temperatura ΔT. Então, muito bem, eu quero a dilatação volumétrica do líquido, o volume de líquido derramado, né, a variação de volume,
É o volume inicial desse líquido. Qual que é o volume inicial? 120 litros. Vezes o gama, que é 1,2, 10 a menos 3, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura, pessoal. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse líquido estava a 10 graus Celsius, ele é aquecido até 30 graus Celsius. Então, em quanto que variou a temperatura? Em 20 graus Celsius. É só a gente fazer 30 menos 10. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. O V0, então, é 120 litros. O gama é 1,2 vezes 10 a menos 3 e vezes a variação da temperatura, que é 20 graus Celsius. Então, novamente, nós vamos fazer essa continha. A gente vai multiplicar 120 por 1,2 por 20. Vamos recorrer aqui à nossa calculadora. Então, nós vamos fazer 120 vezes 1,2 vezes 20. Isso vai dar 2.880. 2.880. Mas eu não posso esquecer de multiplicar pela potência de base 10. Então, 10 a menos 3. Eu estou calculando variação de volume, o volume está em litros, então aqui é litros. Só que, novamente, eu preciso expressar em notação científica. Então, vamos lá. A vírgula está aqui, né, depois do último zero. Ela vai pular, então, 1, 2, 3. Então, eu estou diminuindo aqui o número em 3 casas decimais, pessoal. Se eu diminuir em 3 casas lá, eu tenho que somar 3 casas aqui no expoente. Então, isso vai ficar 2,88 vezes 10 elevado a menos 3 com mais 3, isso dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 2,88 vezes 1 vai dar 2,88 litros. Esse é o volume de líquido que deve aí transbordar desse recipiente já cheio, né, com esse determinado líquido aí. Tá ok, pessoal? 2,88 litros. Então, tá aí o nosso probleminha de dilatação volumétrica também resolvido, a questão de número 3. Vamos agora para a questão de número 4. É uma questão do Enem, pessoal, questão aí importantíssima, né? Para vocês que vão aí fazer Enem. Durante uma ação de fiscalização, impostos e combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, qual é o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas? Então tá aí, pessoal, essa questão do Enem está trazendo uma situação hipotética, né? Um dono de um posto de combustível é pouco escrupuloso, tá certo? Ele vai, então, revender o álcool aquecendo. Por quê? Porque ele sabe, se ele aquecer esse álcool, o álcool, então, se expande, vai se dilatar, tá certo? E aí ele pode, né, vender a um preço maior, né? Ele compra 50 centavos por litro
e ele vende a 1,60 por litro. Então essa bomba, né, de combustível aquece, é fictícia, tá certo, pessoal? Aquece esse álcool até a temperatura de 35 graus Celsius, porque ele sabe que o álcool vai se dilatar. Tá ok, pessoal? E o volume do álcool, então, vai aumentar, né? E aí ele vai ter um certo lucro, tá? Porque ele estará vendendo um volume maior de álcool. Então a pergunta é: qual é o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas? Para isso, meus queridos, basta vocês calcularem a dilatação do álcool, tá certo? Quanto ele se expande em seu volume e multiplicar pelo preço do álcool revendido, que é 1,60. Muito bem, ele compra por dia 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius. Tudo bem? E aí ele vai esquentar, né? Ele aquece esse álcool até 35 graus Celsius. Então vamos calcular qual é a variação de volume, qual é a dilatação volumétrica desse volume de álcool. O coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, que é o nosso gama, nós temos, é 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Muito bem, então vamos para a nossa expressão aí empírica da dilatação volumétrica. Então, a variação de volume desse álcool, né, desse combustível, vai ser igual ao volume inicial. Então, ele compra por dia 20 mil litros de combustível, que é o álcool. O álcool tem um gama, né, que é o 10 a menos 3, o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, vezes a variação da temperatura. Ora, esse álcool ele compra a 5 graus Celsius e esse dono depois esquenta por meio daquela bomba até 35 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é 35 menos 5, vai ser 30 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Muito bem. Para facilitar essa conta, vamos passar tudo isso aqui para a notação científica, né? O 20 mil nós podemos escrever em notação científica, né? 20 mil, pessoal, é 2 vezes 10 a 4, né? A vírgula está aqui, ela vai pular, então, 1, 2, 3, 4. Então, 20 mil eu escrevo como 2, 10 a menos... 10 elevado a 4, perdão, expoente positivo, né? Vezes o gama, que é 10 a menos 3, e vezes o 30. O 30 eu posso escrever como 3 vezes 10. Olha que beleza, né? Aí a conta sai bem tranquila. Então vamos lá, 2, agora eu multiplico 2 pelo 3, 2 vezes 3 é 6, e eu multiplico as potências de base 10. Eu conservo a base e somo os expoentes. 4 com menos 3 dá 1, 1 com mais 1 aqui do expoente do 10, vai dar 2, né, pessoal? Então, olha só, 600 litros. 6 vezes 10 ao quadrado, né? 6 vezes 100 dá 600 litros. Essa é a variação de volume por dia, tá? Causada aí por esse dono desse suposto posto de gasolina. 600 litros. Mas a pergunta, ela quer saber o ganho financeiro que o dono teria devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas, pessoal. Então, em uma semana, 7 dias, qual que é aí o volume dilatado de álcool? Então, isso aqui é por dia. Agora eu tenho que multiplicar esse volume por 7, porque eu quero saber a dilatação aí semanal, né, desse combustível. 6 vezes 7, 42. Isso aqui vai dar 4.200 litros. É a dilatação volumétrica desse álcool por dia. Agora, em reais, né, em ganho financeiro, qual é esse valor? Que é a pergunta dessa questão do Enem. O Enem, como sempre, aí contextualizando, né, as situações que a gente aprende. Muito bem, o álcool ele revende o preço, pessoal, o litro a 1,60, tá? 1,60. Então agora você vai pegar esse valor aqui de 4.200 litros, que é o aumento no volume do álcool, né? E aí você vai multiplicar isso aqui por 1,60. 1,6.
R$ 1,6. Então, agora você vai fazer 4.200 vezes 1,60. Isso vai dar 6.720. Então, o lucro semanal, 6.720. Esse é o lucro semanal que esse dono desse suposto aí posto teria, né? Caso ele fizesse esse processo, né, de aquecimento do álcool. Aquecer o álcool de 5 até 35 graus Celsius e depois revender. Porque ele sabe que o álcool aquecido, ele vai se dilatar, ele vai se expandir. Embora, pessoal, a massa, né, a massa de combustível é a mesma, tá ok? Quando a gente paga, né, pelo combustível no posto, você está pagando pelo litro, pelo volume. A massa permanece a mesma, tá bom? Isso é a lei da conservação da massa. A variação da temperatura, ela influencia apenas no volume da substância, né? Mas a massa permanece constante, tá ok? Então, se o volume, por exemplo, da gasolina ou do combustível ou do álcool, né, seja o que for, ele aumenta, tá? A densidade diminui e vice-versa, mas a massa é sempre a mesma. Então, você não paga pela massa de combustível, mas você sim paga pelo volume, tá ok? E é por isso que os tanques de combustível, né, de gasolina, eles são subterrâneos, para evitar esse processo aí da dilatação térmica. Tá ok, pessoal? Então, esse aí é o ganho financeiro que esse dono teria, tá ok? R$ 6.720. Muito bem, vamos para a questão de número 5 agora. Outra questão da UEL. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6 ou 0,60% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus Celsius a menos 1 vale quanto? Tá ok? Então, olha só, que questãozinha é interessante essa aqui. Vamos apagar aqui a nossa lousa. Então, essa questão é uma questão sobre dilatação térmica linear também. Então, você já deve escrever aí a fórmula da dilatação linear. Variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura ΔT. Muito bem, ΔL é a variação de comprimento ou a dilatação do material. Qual que é a dilatação? Ele diz que o volume de um bloco... Ah, tá, pessoal, essa questão é uma questão de dilatação volumétrica, né? Porque aqui ele fala não no comprimento, mas sim no volume. Então, me desculpem, aqui é ΔV, né? Vamos apagar aqui, ó. Então, aqui é ΔV. ΔV é a variação de volume, né? Que é igual o volume inicial, V0, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação da temperatura. Ele está perguntando o alfa, pessoal, o coeficiente de dilatação linear. Você não pode esquecer que o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é 3 vezes o alfa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro descobrir o gama por meio da equação da dilatação volumétrica e aí depois dividir o gama por 3 para achar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Muito bem. A variação de volume, ele disse, pessoal, ele deu. A variação de volume é o volume do bloco sofre um aumento de 0,6%. Tá ok? Então, vamos escrever isso matematicamente. O que é a variação de volume? A variação de volume é o quê? É 0,6% do volume inicial V0.
Tá ok? É assim que eu escrevo isso matematicamente. Então, ele sofre um aumento de 0,6%, tá bom? Do volume inicial. Esse é o ΔV, essa é a variação de volume, quando a sua temperatura varia de 200 graus Celsius, ou varia em 200 graus Celsius. Então, isso aqui já é o ΔT, tá ok? A variação da temperatura já é 200. Então, ΔT, a variação de temperatura, igual a 200 graus Celsius. Muito bem. Vamos então jogar isso na fórmula. ΔV é 0,6% de V0. É claro, pessoal, que eu não posso deixar em porcentagem, né? Eu tenho que escrever em notação decimal. 0,6%. O que é isso? Isso é 0,6 por 100, né, pessoal? Por 100. A porcentagem é uma fração com denominador 100, então você tem que dividir por 100, vezes o V0, que é o volume inicial, tá bom? Então, 0,6% vezes V0 é 0,6 sobre 100 vezes V0. Esse é o nosso ΔV. Então, ΔV é 0,6%, ou seja, sobre 100, vezes o V0. Tá bom? E isso é igual V0, que eu não sei, mas também não precisa saber, por quê? Porque vocês já estão notando aqui que eles vão cortar, né? Eles vão cancelar, vezes o gama, que eu vou descobrir, vezes o ΔT, que é 200, tá ok? Então eu já posso aqui cancelar os meus V0s, porque eu estou multiplicando por V0 dos dois lados da equação, não é isso? E aí então o meu gama, o 200 está multiplicando, pessoal, vai passar dividindo. Então, vamos lá. Em cima aqui eu tenho 0,6. E embaixo ficou 100, né? Só que agora também o 200 ele passou dividindo. Então, o 200 passa dividindo embaixo do 0,6. Mas aí passa também multiplicando, né, pessoal? O 100. Tá ok? E aí a gente precisa fazer essa continha aqui, ó. Para facilitar, né, se você não tem calculadora, vamos lá, escreve tudo em notação científica. 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1. Porque a vírgula ela pula uma casa para a direita e para a direita o expoente é negativo. O 100 é 10 elevado ao quadrado. E o 200 é 2 vezes 100, ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado. Agora eu divido 6 pelo 2, 6 dividido por 2 dá 3, tá ok? E aí então eu vou operar com as potências. Note que embaixo 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, pessoal, dá 10 elevado a 4, não é isso? Porque eu somo os expoentes. E aí eu tenho 10 a menos 1 em cima e 10 elevado a 4 embaixo. Aí eu estou dividindo as potências e na divisão de potências e mesma base, eu conservo a base, que é 10, e subtraio os expoentes. Então, menos 1, menos 4, isso vai ficar menos 5 graus Celsius a menos 1. Muito bem, esse aqui é o nosso gama, coeficiente de dilatação volumétrico desse bloco, né, desse sólido, e ele quer o alfa. Então, note aqui que o gama é 3 vezes alfa. Então, agora, para eu achar o valor de alfa, eu preciso dividir o gama por 3. Então, é só dividir 3 vezes 10 a menos 5 por 3. Isso vai sobrar o 10 a menos 5, não é isso, pessoal? Então, o gama é 3 vezes 10 a menos 5. Dividido por 3, o 3 vai embora, né? E eu só fico com o 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de todos os coeficientes de dilatação térmica, tá? O alfa, o gama, né? Então tá aqui a resposta, tá bom, pessoal? 10 a menos 5 graus Celsius. Muito bem. Vamos agora então para a nossa sexta questão, tá? Questão de número 6. Você é convidado a projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 2 km. Considerando os efeitos de contração e de expansão térmica, aqui faltou o E, tá?
para temperaturas entre menos 40 graus Celsius até 40 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação linear do metal, que é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, qual é a máxima variação esperada no comprimento da ponte? Então, ele está perguntando aí a dilatação linear dessa ponte, o ΔL. É isso que nós vamos descobrir. Eu tenho o comprimento inicial, L0, tá ok? A ponta é metálica, né? Eu tenho o alfa desse metal. E aí eu tenho a variação da temperatura. Então, como ele está perguntando, pessoal, qual é a máxima variação de comprimento dessa ponte, é claro que eu vou ter que considerar a máxima variação de temperatura. Então, eu tenho que considerar de menos 40 graus Celsius até 40 graus Celsius. Tá ok? Ou seja, uma variação de 80 graus Celsius. Tudo bem? Então, nessa questão, eu preciso novamente aí utilizar a fórmula da dilatação térmica linear. Tá ok, pessoal? Então, vamos aí usar a expressão da dilatação térmica linear. ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, a variação de comprimento, ΔL, é o comprimento inicial, L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, vamos lá. Eu estou querendo saber a dilatação dessa ponte, ΔL. Tudo bem? E você lembra, né, que na realidade as pontes também precisam de juntas de dilatação, tá ok? As juntas de dilatação são essas folgas, né, esses espaços aí nas estruturas, tá, das pontes, por causa desse fenômeno da dilatação térmica. Tudo isso é projeto de boa engenharia, né? Engenharia civil. Muito bem, então vamos lá. O comprimento inicial dessa ponte, 2 km. Eu posso aqui, pessoal, calcular, né, essa variação de comprimento em metros. Então, vamos passar 2 km para metros. Vamos calcular aí a dilatação em metros. Então, 2 km são 2.000 metros, tá? O 2.000 eu já posso escrever em notação científica. 2.000 é 2 vezes 1.000, né? Ou seja, 2 vezes 10 ao cubo, vezes o alfa, coeficiente de dilatação linear do material, 12 vezes 10 a menos 6, 12 vezes 10 a menos 6, e multiplicado pela variação da temperatura. Qual que é a variação de temperatura máxima, pessoal? Então, a gente considera os valores extremos aí, de menos 40 graus Celsius até 40 graus Celsius. Então, para você calcular a variação da temperatura, você tem que fazer a temperatura final, tá certo? Que é 40 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é menos 40 graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 40 menos a inicial, que é menos 40. Suponha que de manhã está menos 40 graus Celsius e à tarde, né, vai para 40 graus Celsius a temperatura. Então, a variação é de 40 mais 40, ou seja, eu tenho uma variação, pessoal, de 80 graus Celsius. Então, o nosso ΔT aqui é de 80 graus Celsius. 80 é 8 vezes 10, né? Ou 8 vezes 10 elevado a 1. Pronto, agora fica bem mais fácil para a gente fazer essas continhas. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 vezes 12, tá? 2 vezes 12 dá 24. Agora, eu vou pegar 24 e multiplicar por 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 2 vezes 8, 16. 16 com 3, 19. Então, dá 192. Então, isso aqui vai ficar 192 vezes. Agora, eu multiplico as potências. Conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. 3 com menos 6 dá menos 3. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Não esqueça que o nosso ΔL está em metros, né? E agora você passa isso aqui para a notação
científica. Então, vamos lá, 192, a vírgula está aqui, ela vai pular uma, duas casas para a esquerda. Então, se eu diminuir duas casas aqui, eu tenho que somar duas casas lá no expoente. E, então, isso aqui fica 1,92 vezes 10 elevado a zero, né, pessoal? Porque menos 2 com mais 2 é zero. Mas todo número elevado a zero é 1. E aí não precisa aparecer aqui. Então, o nosso ΔL, que é a dilatação linear aí dessa ponte, considerando a máxima variação de temperatura, será de, no máximo, aí 1,92 metros. Tá? Então, em engenharia civil, a gente sempre estima, né, para cima. A gente sempre joga aí um limite superior, né, pessoal, nos nossos cálculos, nos cálculos de estruturas. Então, um bom projeto sempre deve considerar aí uma superestimativa. A gente sempre superestima, né, as dimensões, tá, das estruturas que você está calculando. Então, 1,92 metros. Aí deve ser o tamanho, né, desse espaçamento, dessa junta de dilatação. Finalmente, vamos para a última questão, meus queridos, questão de número 7, da PUC. O tanque de gasolina de um automóvel tem capacidade de 60 litros, possui um reservatório auxiliar de retorno com volume de 0,48 litros. Geralmente ele é chamado de ladrão, né? Esse tanque auxiliar aí, né? Tanque de retorno de combustível, que permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. O motorista enche o tanque quando a temperatura era de 20 graus Celsius e deixa o automóvel exposto ao sol. Qual é a temperatura máxima que o combustível pode alcançar? Desprezando-se a dilatação do tanque, dado o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina, ou seja, o gama da gasolina, 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, olha só que questão interessante. Então, ele diz, né, que o volume inicial aí dessa gasolina, o tanque está cheio, então ele está com 60 litros de gasolina, e ele está perguntando qual é a temperatura máxima que o combustível pode alcançar, tá ok, pessoal? Para encher esse tanque, esse reservatório auxiliar de retorno, né? Então, o tanque está cheio, aí se a temperatura aumenta, a gasolina se expande, ela se dilata, então ela vai vazar, ela vai transbordar para esse tanque de retorno. E qual que é o volume dele? 0,48 litros. Então, é esse volume que você deve considerar no ΔV, na variação de volume aí da gasolina, para que a gasolina não escape, não vaze aí pelo ladrão, né? Para que você não perca combustível. Muito bem. Então, é um problema de dilatação volumétrica. O ΔV é o 0,48 litros. O V0, que é o volume inicial, é 60. O gama nós temos. E aí eu quero então descobrir a temperatura máxima final do combustível. Eu sei a temperatura inicial, tá? Vamos então resolver esse exercício aqui no nosso quadro. Vamos colocar então a nossa fórmula da dilatação volumétrica, ΔV, igual V0, volume inicial, vezes gama, vezes ΔT, variação da temperatura. Muito bem, pessoal, a variação de temperatura, então, que eu vou considerar aqui é o volume desse tanque auxiliar de retorno, 0,48 litros. Então, a gente supõe aí que vaze no máximo, né, que transborde no máximo 0,48 litros de gasolina, que é o volume desse tanque auxiliar. O volume inicial aí do tanque desse suposto carro é de 60 litros. O gama da gasolina, nós vimos aí que é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E o ΔT, pessoal, o que é o ΔT, né? O ΔT é a variação da temperatura que eu vou descobrir. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. 0,48, então, eu posso escrever em notação científica, 4,8, só para facilitar as contas, né? Vezes 10 a menos 1. Já que a vírgula, ela está aqui, ela pula uma casa para a direita.
Muito bem, aqui 60 vezes 10, pessoal, é 120, tudo bem? 60 vezes 2, 120, né? 120 eu posso escrever também notação científica, como 1,2 vezes 10 ao quadrado. 1,2 vezes 100 é 120, né? Vezes 10 a menos 4, que eu não mexi, né? Vezes o ΔT. Olha só, se você fizer assim, né, isso facilita enormemente as contas. Agora você vai, então, passar o que está multiplicando pelo ΔT, dividindo. Então, o nosso ΔT vai ser 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso dividido por esse número aqui, ó, 1,2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4, que eu já posso multiplicar aí as potências de mesma base. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Eu estou conservando a base e somando os expoentes, tá ok? Então, 2 com menos 4, ficou aqui esse menos 2. E aqui está o nosso 1,2. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Agora você divide 4,8 por 1,2, que vai dar 4. Vezes, conservo a base, e na divisão eu subtraio os expoentes. Menos 1 menos menos 2, cuidado que aqui você tem que fazer jogo de sinal. Menos 1 menos menos 2, fica menos 1 mais 2, que dá 1. 10 elevado a 1 é 10, e 10 vezes 4 vai dar 40. Olha só que interessante, pessoal, 40 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura aí, né, máxima que esse carro, que essa gasolina pode sofrer. Mas a questão, ela pergunta qual é a temperatura máxima que o combustível pode alcançar. Ora, qual é a temperatura inicial dessa gasolina? 20 graus Celsius. E a temperatura pode aumentar no máximo, variar no máximo quanto? 40. Então quer dizer que a temperatura final é a temperatura inicial, 20, mais o aumento de temperatura, mais a variação, que é 40, né, pessoal? Então 20 mais 40, isso vai dar 60 graus Celsius. Esta é a variação de temperatura da gasolina. Muito bem, meus queridos, então nós encerramos a resolução aí de mais uma lista de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido a essência, né, da fórmula da dilatação térmica, os cálculos. E se você ficou com alguma dúvida em alguma coisa, você pode aí pausar o vídeo, assistir novamente e também mandar as suas dúvidas, né, para os nossos grupos de WhatsApp e lá também no Microsoft Teams. Eu estou aí à disposição de vocês. Então vejo vocês na próxima aula. Abraços!